Meu nome é Melissa Ventura e eu também assisto a TV Relacionamentos. Olá, internautas! Iniciamos um programa chamado Quadrinhos para Quadrados e Redondos. E hoje nós vamos bater um papo com também apreciador de quadrinhos, Eduardo Lucas. Edu, muito obrigado. Prazer. Prazer é meu. Edu, em que momento que você tomou conhecimento sobre os quadrinhos da sua vida? Foi na infância? Foi depois? Já da infância, começando com, acho que com o Disney, né? Pato Donald, Zé Carioca. Ok. E depois, mais tarde, com outros heróis mais juvenis, vamos dizer assim. Perfeito. Disney, tem algum personagem que você gostava mais ou não? O personagem que eu gostava mais, além do Tarzan, seria o Fantasma, por exemplo. Certo, bacana. O que te trazia, assim, os dois na África, né? Tarzan e coincidentemente. Que paralelo que você tem, assim, do Tarzan com o Fantasma? Sempre olhava com uma aventura, uma história misteriosa, algo interessante e tal, mas que acabava trazendo também valores morais, né? Sim. Pra gente, sempre, digamos assim, o bem sempre triunfava sobre o mal, né? Os valores eram reafirmados, né? De lei, justiça, ordem, né? Certo. Você vê que a parte de ecologia também era muito importante. Ah, sem dúvida. Né? Proteção aos animais. Uhum. Né? Tanto o Fantasma quanto o Tarzan, você vê isso, né? Uhum. E também proteção aos tribos indígenas também, né? É verdade. Contra qualquer tipo de malfeitura ali. Uhum. Então o Fantasma, o Tarzan também, uma tribo queria duelar com a outra, ele tentava manter a paz. É verdade. Interessante esse paralelo. Do Fantasma, o que você gostava mais? Da parte da história dele ou do misticismo que tem assim? Eu creio que é um misticismo mesmo que envolvia o fato dele ter surgido de uma família que foi vítima dos piratas, e a pirataria em si, a luta contra a pirataria, que na verdade transcendia digamos, a batalha do dia a dia que era na região onde ele morava, né? Exato. A pirataria já ia para os mares, para as grandes cidades, para outros países, né? Era uma coisa mais ampla, né? Sim. E lutava contra grupos, lá o Sing, né? Que era um grupo internacional, vamos dizer, né? Sim, já havia uma globalização da maldade, vamos dizer. Exato. Que eles atuavam. Dominava, né? Então essa luta misteriosa envolvia aviação, navios e ele sempre ali se escondendo na caverna da caveira e com apoio dos pigmeus, aquela coisa toda, né? É interessante que o Fantasma ele ia passando de geração em geração. Só que os nativos achavam que ele era imortal, que ele tinha 400 anos de idade. Mas na realidade tinham se passado vários fantasmas. Isso é interessante, né? E dá uma visão boa da história, porque contava a história dos ancestrais. Então aquela biblioteca, digamos, que ele tinha, que acabava sendo na caverna da caverna, que acabava sendo uma história paralela digamos, da humanidade, porque os fantasmas vinham desde muito tempo, quer dizer, 400 anos para trás. Então ele contava a história do ponto de vista dele, da família dele, na luta contra a maldade, de uma maneira geral, através dos ancestrais. Então contava a história do primeiro fantasma, do segundo, fantasmas que tiveram vinculados com uma série de acontecimentos, né? Tinha lá algum antecedente que conheceu Shakespeare, tinha antecedentes que conheceram reis. Exato. Verdade. Ditadores e príncipes e coisas do gênero. Então a história é bem interessante. E também é interessante que, por exemplo, dentro eles passam na África, só que tem coisas que são totalmente inventadas. Então tem florestas meio assombradas, você tem tribos principalmente os longos, né?
a tribo dos longos, você tem os pigmeus Bandar também. Isso torna a história bastante interessante, né? Uma coisa imaginária mistura-se a realidade com algumas coisas inventadas, né? De civilizações que não existiam, mesmo o plano do Tarzan, que existia lá na cidade de Pauidon, aquelas outras todas, quer dizer, como se existissem ainda os dinossauros em determinado lugar. O fantasma não chega a tanto, mas ele cria reinos que existiam sem determinar que reinos eram, que praticavam parte das práticas existiram, né, ou até existem ainda, e outras um pouco de exagero e tal, mas criava essa mística dessa luta contra príncipes de nações que praticavam escravidão, né? Tiranos, ir lá acabar com a escravidão, coisas do tipo. E misturavam o misticismo com isso. Então, rainhas que sei lá, não morriam, e tinham uma juventude eterna, aquelas coisas do espelho, misturavam um pouco a realidade com a mística, né? Uma das histórias que eu gostei também foi assim, ele tem na mão direita um anel que tem o símbolo da caveira, e no esquerdo ele tem um outro anel que é o símbolo de proteção do fantasma, né? Isso. Então, quando ele batia com o punho, né, no queixo lá do malfeitor, aquela marca nunca mais saía. Passava assim anos e anos, eu podia deixar a barba lá e tal, mas a marca continuava. E a história que eu mais gostei foi da Patrulha da Selva, ou seja, eram piratas, e o fantasma ganha a luta contra todos esses piratas, e esses piratas viram a primeira Patrulha da Selva. Depois começa a fazer a sua jurisdição em continuidade. Então, e a gente aprende história, quer dizer, um pouco diferente da realidade, mas no sentido seguinte: o bem deve triunfar contra o mal, mesmo que tenha um monte de injustiças, né? Legal. E tem algum outro personagem que você gostou também? Acho que basicamente aí é o Mandrake, que é a mesma altura. O Phil Davis é mesmo do fantasma. O Mandrake também, o que te chamava mais a atenção? A cartola dele? Aquela coisa do mágico, que na verdade era hipnotismo, né? Não era bem uma mágica. Mas ele fascinava bastante, né? Então criava ilusões para as pessoas. Aí tem muitas histórias. Aí vive na cidade, é um ambiente bem diferente, não é selva mais, é a cidade do dia a dia, mas ele cria coisas fantásticas. Então, nas primeiras histórias, ele começa a lidar com seres de uma outra dimensão, os seres do futuro. Aí mais tarde ele cria lá uma luta contra o grupo dos 8. E cria aquela Xanadu, aquela mansão dele, né? Fortaleza de Xanadu e tal, né? Bastante interessante. Agora, interessante que ele conheceu o Lothar lá na também na selva, interessante. E o Lothar, na verdade, era o chefe de uma tribo, mas que aceita ir com ele e participar das aventuras do Mandrake, né? É muito interessante. E você falou do símbolo dos 8, me lembrou o seguinte: tem uma história em que um carro bate e morre uma das pessoas. Então o jornal aparece assim, o carro batido, a porta entreaberta, uma mão assim, né? E o colarinho aqui, não, aparece o pedaço do terno e a camisa aqui. E aparece a botadura aqui. Que é um 8. Que é um 8. Só que no jornal não deu para ver. Aí o Mandrake pede para ver aquilo lá no laboratório, onde tem uma lente muito especial, né? E ele acaba vendo lá. Então, naquela ampliação grande, aparece o 8. E ele vai tentar desvendar. Isso toda vez que eu pego o zoom do celular e faço assim, eu lembro daquela cena. Certo? Ou seja, naquela ocasião, quando eu li a história, eu falei: puxa vida, podia ter realmente um zoom desse para, por exemplo, algum quadrinho de gibi muito bonito,
né, que a gente quisesse ver, ou aquelas fotos de formatura, que está todo mundo assim junto, mas você vê muito pequenininho, que a gente pudesse fazer uma ampliação dela e ver. Né? E aí hoje, 50 anos depois, eu já consigo ver aquelas, tirar foto, por exemplo, do quadrinho, e você ampliar no celular, você consegue ver aquilo, né? Hoje você tem muito mais recurso para poder... Mas o interessante é que aquilo já acenava, né? Você vê que o Flash Gordon, quando o homem nunca tinha pensado em ir à Lua, ele já ia no planeta Mongo, ele ia em outras galáxias ali, então bastante interessante, né? Outro personagem que a gente tinha falado antes no café é o Rip Kirby, o Nick Holmes. O Nick Holmes, é interessante. Nick Holmes, né? E a história é interessante assim, um sindicato que tinha vários distribuição de heróis, eles viam que os personagens que esse sindicato vendia, era Tarzan, que falava de selva, né? Ele tinha também o Dick Tracy, que era policial, detetive e tal, e tinha também o Buck Rogers, que era do espaço, certo? Que estava vendendo. E aí o outro sindicato falou assim, puxa vida, a gente precisa bolar novos personagens, então gostaria de um de selva, já que o público gostava de selva, dividir um Tarzan, né, as vendas, um outro sobre detetives, né, e um outro sobre espaço. E começou a recrutar os desenhistas lá, roteiristas e tudo mais. Tá? Aí veio um desenhista ser candidato, e aí o pessoal falou para ele, escuta, qual dos três você consegue desenhar? Selva, detetive ou espaço? Curiosamente ele falou assim, consigo desenhar os três. Nossa, e queremos ver o seu traço. Mostrou. Qual o seu nome? Alex Raymond. Aí ele pegou e desenhou o Jim das Selvas para contrastar com o Tarzan. O Nick Holmes contra o Dick Tracy e o Flash Gordon contra o Buck Rogers. Então, e se mostrou assim, um Michelangelo, nas formas que ele desenhava e tudo mais. E os três personagens foram, né, o Jim das Selvas, que é o Jungle Jim, acabou tendo sucesso não só nos quadrinhos, como foi também para o cinema. O Rip Kirby, né, que é o Nick Holmes, aqui no Brasil, quando chegou o Rip Kirby, o pessoal falou assim, não vai pegar nome, não vai pegar. Então ele já tinha feito uma coisa assim, o Les LaRue, né, falou assim, não, com esse nome aqui não dá, né? O que ele usa? Ele usa um chicote. Então tinha o Dom Quixote, falou, vamos colocar Dom Chicote. E acabou ficando Dom Quixote. Quando chegou aqui no detetive, falaram assim, quem que é famoso detetive? Sherlock Holmes. Então o sobrenome vai ser Holmes, né? Põe alguma coisa. E puseram aí, vou falar, Nicholas é um nome famoso, então vamos pôr o diminutivo, ficou Nick Holmes. E pegou bem, né? Mas histórias fantásticas, muito bacanas mesmo. E também o Flash Gordon, né? Que também virou cinema e tudo mais. O interessante é que o Tarzan era da outra e fazia muito sucesso. Então, na verdade, assim, no mundo dos negócios, eles eram antagônicos. Mas olha que interessante. O Jim das Selvas, né, que fez muito sucesso, né, quando ele foi para o cinema, eles pegaram o melhor Tarzan do cinema, que era o Johnny Weissmuller, para fazer o papel do Jim das Selvas. E para fazer o Flash Gordon no cinema, pegaram um dos Tarzan, que era o Buster Crabbe, também, e fez o Tarzan. E o Nick Holmes, quando estava tudo no auge, o Alex Raymond gostava muito de correr de carro, ele morreu. Quando ele morreu, falaram, puxa vida, e agora? Então, contrataram os desenhistas para continuarem a produção. Não foi tão bom os desenhos, né? Mas do Nick Holmes em particular, o John Prentice, ele fez um trabalho primoroso que
não deixa nada a desejar com Alex Raymond. Interessante, né? E me pareceu assim, uns comentários que eu escutei, né? Digamos, a personagem fictícia lá do quadrinho que mais se identificava com o autor era o Nick Holmes, que ele dizia uma pessoa que veio da guerra, tinha terminado a guerra, Sim. ele retorna da guerra para a cidade e não digo que era exatamente o que ele era, mas é um talvez alter ego, exatamente né? o que ele gostaria de ser, talvez. Sem então dúvida. o Nick Holmes ele colocou muito a sua personagem real, né? Exato. Interessante. E isso ocorre com muitos autores também, né? Você vê que a Agatha Christie criou Hercule Poirot, né? E é o personagem dela em praticamente todos os livros dela. E quando ela pressentiu que ela logo ia morrer, ela escreve o último livro, que é o Caio Pano, e o Hercule Poirot morre. Ele morre, né? E depois ela vem a falecer também. Então ela era o Hercule Poirot. Ou seja, o autor às vezes coloca tudo que ele gostaria de ter vivenciado em vida num personagem. Né? Isso que é bacana. Isso que povoa o imaginário dos quadrinhos, né? Ele pode ir para cá, vai para outras dimensões e tudo mais. Tem mais algum que você gostou bastante? Tem muitos que depois se confundem também com séries de TV, né? Então, Jornada nas Estrelas, Viagem ao Fundo do Mar. Exato, mas que não foram. Chegaram a ter alguma coisa em quadrinhos também. Mas foi depois. Mais séries de TV. Então, por exemplo, Jornada nas Estrelas teve sucesso no cinema, e aí veio para os quadrinhos. O Viagem ao Fundo do Mar também. Né? Mas teve casos que foi primeiro dos quadrinhos e depois para o cinema. Né? Então depende muito da ocasião e o que foi, né? Legal. Mas você tem boas lembranças. Nos quadrinhos, né? Aí depois tem digamos, a ala do faroeste. Né? Exatamente. Então tem muitos. Tinha da Ebal, né? Sim. Muitos que nem tinham digamos, um herói fixo, né? Eles iam mudando. Então histórias de vários. A série Reis do Faroeste, por exemplo. Reis do Faroeste, por exemplo. Eles puseram assim. Então começa com Rex Allen, Bill Elliott, Johnny McBrown, mas puseram também o Wyatt Earp, né? Que é o Hugh O'Brien, personagens que é da TV e do cinema que vieram, e o Buck Jones também. Então eles acabaram virando os Reis do Faroeste. Chegaram a ter títulos, por exemplo, assim, acho que o Big Kid teve alguns números. Teve. Né? Porque o Roy Rogers tinha a revista própria. Roy Rogers, né? O Jimmy Outry, também, que era um cowboy cantor também. E outros mais assim, Cavaleiro Negro, por exemplo. Que ficou... Esse Cavaleiro Negro é muito emblemático. É um dos personagens que eu considero bastante emblemáticos pelo seguinte. Ele foi criado numa fazenda com o pai, sempre com os ensinamentos. E quando ele tinha uns 10, 12 anos de idade, os bandidos vêm para assaltar a fazenda e o pai reage, os bandidos matam a sangue frio. Ele não consegue fazer nada. Mas aí ele pede e começa a treinar com os revólveres. Lá na fazenda, ele vai, treina. E depois ele, já maior de idade, ele consegue encontrar os assassinos do pai. Em duelo muito leal, ele consegue matar os 4 lá. Ele é julgado, é absolvido, né? Foi legítima defesa. Só que para ele fala assim: puxa vida, eu saciei minha sede de vingança. Mas puxa, não é isso que eu quero, eu não quero matar mais. Então ele se torna médico, fala: vou salvar vidas agora, não vou matar mais. E ele então vira o Dr. Robledo. Ele começa com o cavalo dele, que é o Molenga, a percorrer as cidades do Velho Oeste. Só que naquela ocasião, os xerifes estão ficando mais velhos e não conseguem conter. É a mesma coisa a polícia hoje, nos dias de hoje, não consegue. O crime é mais organizado. E ele vê que ele está preparado, mas os delegados lá, os xerifes, não estão. Então, quando ocorre um assalto lá na cidade lá onde ele está, ele pega e fala: bom, eu vou lá. Só que ele fala: não, eu te fiz aquele juramento de Hipócrates. Um médico não pode mais matar, não pode matar. Né? Então, se o médico não pode matar, puxa, como eu estou tão preparado, né? Tal. Mas ele fala assim: eu não posso,
mas se eu virar outra pessoa eu posso. Aí ele coloca a máscara, o Cavaleiro Negro, uma capa, tal, né? Vira o Cavaleiro Negro. O cavalo dele retesa os músculos e vira o Satã. O cavalo tem dupla personalidade também. E ele sai, prega fogo nos bandidos e mata mesmo. Entendeu? E coloca a lei e a ordem. Então é um personagem bastante... Aí tem outros, né? O Flecha Ligeira. O Flecha Ligeira. O Flecha Ligeira é um homem branco, né? Que quando ele vai para a tribo dos índios, ele coloca cocar, coloca umas coisas assim, e ninguém sabe que é o mesmo personagem. É interessante, né? A gente tem também o Durango Kid. O Durango Kid. Também que coloca a máscara lá em defesa da vila. O Durango Kid, o Cavaleiro Negro coloca a máscara toda, só dá para ver os olhos. Né? E ninguém percebe que é ele. O Durango Kid, ele coloca a máscara até aqui. E ninguém sabe que é o Steve Brand. É interessante. O Superman, por exemplo, ele é o Clark Kent. Coloca aquela roupa, tal, não sei o quê, coloca o óculos, é o mesmo penteado, né? Quando ele tira o óculos e tal, ninguém sabe que ele é o Superman. Então uma coisa boa dos quadrinhos é essa daí, né? E do Batman, você gostou, não? Então, do Batman também. O Batman até é mais anterior. O Batman no início, até, diferentemente do que aconteceu durante as décadas, né? Até os dias de hoje, era um Batman mais misterioso, não sei também porque era a minha idade, mas me parecia que ele era mais, vou usar uma palavra, como se fosse mais tenebroso, uma coisa assim mais mística, ameaçadora, né? O homem morcego que assombrava os criminosos, né? Misterioso, meio nas sombras, não sei se ajuda o fato que era preto e branco, né? Cria aquela coisa mais misteriosa. Então o Batman era mais agressivo com os criminosos no início, e mais misterioso e tal. Depois houve uma certa avacalhação na televisão, né? Que era um Batman gordinho. Sim, exato. Que era um azul claro, desbotado. Era uma outra personalidade. Então eu gosto mais do Batman original, né? Como depois aparece o Cavaleiro das Trevas e tal. Exato. Uma retomada do Batman como ele era antigamente. Então eu gosto daquela figura do Batman original, né? Que ameaçava o crime e tal. Dos quadrinhos, lá quando saiu aí na década de 40, né? Então o Batman saiu no número 7 nos Estados Unidos, daí só Detective Comics. A abreviação que virou DC depois. Né, que é da Detective Comics. E o Bob Kane, que começou a desenhar, né? Então, e agora interessante que é o seguinte, nas histórias era assim, o pai e a mãe levaram o rapazinho, né, no teatro e tal, e aí eles matam no assalto e tal, acontece. E ele um dia andando lá no campo, ele cai dentro de um buraco, esse buraco estava cheio de morcegos. Aí ele se prepara, então, física, né, e mentalmente, né, para combater o crime. E ele acaba virando um milionário, né, que é o Bruce Wayne. E aí ele tem a mansão, e embaixo dele ele faz a caverna do morcego. Né? Ele consegue fazer tudo que é tecnologia. Então tem aquele cinto de utilidades, tem o Batmóvel. Une a tecnologia da época com exatamente. Com o misticismo do morcego. Então o próprio aeroplano lá, o bate-plano dele, né? E depois ele adota o Dick Grayson, que vira o Robin. Né? Mas também histórias fantásticas. Agora, sempre tem que ter vilão, né? Certo? Então, o que seria do Batman se não tivesse o Coringa, né, o Pinguim, o Enigmista e outros? Né? Assim como os super-heróis, os super-vilões, né? Os super-vilões, exatamente. Então, para ter os heróis, precisa ter os vilões também. Beleza. Eu diria que a existência dos heróis é a necessidade de combate aos vilões, né? Eles nascem pela necessidade. Verdade. Ô Lucas, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para as pessoas que gostam de quadrinhos também. Tá? Então, os quadrinhos são uma grande fonte, na realidade, de formação cultural.
né, que naquelas décadas de 50 e 60 chegaram até a ser temidos como podendo corromper os jovens, quando na realidade, digamos, perpetuava valores morais, valores familiares, valores em si, né? Quer dizer, criava culturais, né? E que hoje a gente vê que as pessoas daquelas décadas, que na sua infância leram quadrinhos e ficaram fãs de quadrinhos, têm valores que permanecem, porque ajudaram na educação das pessoas. Eu espero que todos possam incentivar isso aos filhos, de buscar nos quadrinhos, resgatar na realidade valores perdidos, morais e culturais. E a gente vê que nos anos 50 e 60 a sociedade, professores, igreja, estavam errados quando eles achavam que o gibi era nocivo culturalmente para as pessoas, porque hoje é considerado a nona arte. Ok? Lucas, muito obrigado, viu? Vamos ter outros papos aí sobre quadrinhos. Perfeito. Obrigado. Internautas, com os agradecimentos, esse grande amigo, Eduardo Lucas, nós finalizamos mais um Quadrinhos para Quadrados e Redondos. Um grande abraço e até a próxima.